Que Deus te abençoe. É no nome daquele que é, e que era e que há de vir, Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso. Em Números, capítulo 13, versículo 30, está escrito assim: Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Certamente subiremos e a possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele subiram disseram: Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel: A terra pela qual passamos a espiá-la é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Então nós vemos aqui um acontecimento real e verdadeiro com o povo de Israel, que tinha sido escravo no Egito por 430 anos, ficaram no Egito. A promessa que eles seriam libertados por Deus e eles seriam escravizados por 400 anos. Mas se você ler ali em Atos capítulo 7, a Bíblia falando ali do povo de Israel, da descendência de Abraão, de Isaque e de Jacó, que eles peregrinaram por 430 anos, porque falharam em receber o profeta de Deus. Aquela geração pereceram. Então, o pecado não ficará sem punição. E quando o Senhor Jesus Cristo morreu no Calvário, Deus não estava punindo seu filho, mas Deus estava punindo o pecado. Porque Jesus Cristo tomou sobre si os nossos pecados, as nossas iniquidades, as nossas enfermidades. Ele tomou tudo sobre si. Então, por isso que nós temos a promessa de recebermos o perdão de nossos pecados, nós temos a promessa de sermos curados, se nós realmente crermos em Deus, que Deus ele é capaz de fazer e cumprir o que Deus tinha prometido. O Senhor Jesus Cristo, após a sua ressurreição, a Bíblia diz que ele, em São Marcos capítulo 16, que ele lançou em rosto a incredulidade e dureza dos seus corações, por ele não haveres crido no que já havia sido ressuscitado. Os seus próprios discípulos foram incrédulos à palavra de Deus, às promessas de Deus. Veja que o homem natural, sem o novo nascimento, sem o Espírito Santo,
ele é incrédulo à palavra de Deus. Por isso que é necessário que o novo nascimento tome lugar na nossa vida. Então, o profeta pregando a mensagem, Deus guarda a sua palavra. Por quê? Porque Deus, ele cumpre a sua palavra. O Senhor Jesus Cristo disse: passarás os céus e a terra, mas as minhas palavras, disse Jesus, não hão de passar ou não falhará. Porque Deus, ele é apto e suficiente para cumprir aquilo que prometeu. O que Deus quer de nós é que nós depositemos nele toda a nossa confiança e fé num Deus que tudo pode. Não podemos arrazoar a sua palavra, temos que crê-la. Deus não é um objeto de estudo. A palavra Deus significa objeto de adoração. Porque Deus, ele não trabalha através da lógica. Deus trabalha, opera a sua vontade através das suas promessas que ele mesmo prometeu para nós. Então lancemos fora de nós todas as lógicas humanas, porque Deus opera fora da lógica. É a vontade de Deus trabalhar desta maneira. Porque Deus, irmão, ele usa as coisas fracas para confundir as fortes. Deus usa as coisas que não são para aniquilar aquelas que são. Então, é necessário nós compreendermos a natureza de Deus, o querer de Deus, para que assim possamos estar firmados em sua palavra. Agora, eu quero que você compreenda que o pecado não ficará sem punição, não importa quem seja a nação, não importa qual seja a nação, o pecado não ficará sem punição. Todos os homens na Bíblia que pecaram, porque todos pecaram. Diz a Bíblia que todos pecaram e destituídos estávamos da glória de Deus. A Bíblia chega a dizer que não existe nenhum homem, não há um homem que não peque. Porque nós nascemos já com a natureza do pecado. O homem, a mulher, velho, jovem, adolescente, seja quem for, já nasce com a natureza pecaminosa. E sem o novo nascimento, você não tem como vencer esta natureza pecaminosa que já está em nós, já desde o nascimento. Então, não importa quem seja, o pecado não ficará sem punição. Agora, o pecado é você não crer na palavra de Deus. Agora, a Bíblia diz que aqueles que são nascidos de Deus não pecam. Não pode pecar porque a sua semente, a semente de Deus permanece nele e ele não pode pecar porque é nascido de Deus. Aquele que é nascido de Deus, ele não descrê
da palavra de Deus, mas ele crê na palavra de Deus e se firma nas promessas. Como Abraão, a Bíblia fala que Abraão, ele não duvidou das promessas de Deus por incredulidade. E não duvidou das promessas de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo que Deus era poderoso para cumprir o que prometera. A Bíblia diz que ele foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Você quer ser, meu irmão e irmã, fortificado na fé? Dá glória a Deus com o coração. Glorifica a Deus por tudo que Deus tem feito e pelo que Deus fará. E com certeza você será, nós seremos fortificados na fé, como Abraão foi fortificado na fé. Assim nos mostra na Bíblia o apóstolo Paulo, em Atos capítulo 4, a partir do versículo 19, 20, 21, por ali. Jesus Cristo disse no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24, na verdade vos digo, que aquele que crê em mim nunca entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Se você crê na verdade, nas palavras do Senhor Jesus Cristo, se você ouve e crê, você nunca entrará em condenação. Agora, uma coisa é você ouvir, outra coisa é você receber a palavra de Deus. Nós temos que ouvir a palavra de Deus, crer na palavra de Deus, receber a palavra de Deus, não como palavra de homens, mas como palavras de Deus, sabendo que o homem é simplesmente uma instrumentalidade que Deus está usando. Mas a palavra que está escrita na Bíblia são palavras de Deus. Os homens que escreveram a palavra foram instrumentos das quais Deus usou, tais como os profetas do Velho Testamento, os apóstolos do Novo Testamento, os profetas do Novo Testamento, os evangelistas e assim sucessivamente. Eles foram homens santos de Deus que falaram movidos, inspirados pelo Espírito Santo. Aqueles homens, tais como Paulo, Pedro, Tiago, João, Mateus, Lucas e outros homens que Deus usou poderosamente em suas mãos, foram o instrumento das quais Deus falou através de seus lábios para nós. E as suas pregações, os seus ensinamentos, a sua doutrina, está até hoje registrada neste santo livro, a Bíblia Sagrada. Neste livro, a Bíblia contém vida eterna para todo aquele que crê. Aquele que crê firmemente nesta Bíblia e as pratica, Deus te honrará por isso e você será recompensado, você será
transformado. Se você render-se a Deus o seu ser integralmente, você será abençoado, transformado, e Deus te dará aquilo que você necessita, seja um benefício físico, seja um benefício financeiro, ou seja um benefício espiritual. Agora, nós não priorizamos aqui coisas materiais, financeiras. Não é isto que deve estar em primeiro lugar. Em primeiro lugar deve estar a palavra de Deus para alimentar a nossa alma. Em primeiro lugar, Deus ele prioriza, ele quer que você se rende a Deus e se entrega a Deus. A sua alma é que deve ser primeiramente saciada, alimentada, transformada e redimida. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, você tem que estar consciente disto. Você mesmo não pode fazer reconciliações, porque as reconciliações já foram feitas. É uma confissão que você está errado, você está errada. Você tem que admitir que está errado e está errada e que se necessita de um acerto com Deus. Você mesmo, nós mesmo que já somos crentes velhos, precisamos nos acertar com Deus a cada dia. Precisamos de um acerto com Deus. Então venha e conserte com quem você precisa de se acertar. Então, o pecado deve ser tratado e Deus sempre trata com o pecado através do julgamento. Foi por isso que o Senhor, o nosso Senhor, morreu daquele jeito no Calvário. Todos nós. Porque o profeta mostra para nós na mensagem, a pior coisa é você ver um crente velho, casca dura, que já se acha no direito de julgar os outros, difamar os outros. Isso é um espírito errado. Porque a Bíblia diz que todos nós devemos comparecer ante o tribunal de Cristo. Todos nós. E cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Todos, a humanidade, seja quem quer que seja, dará conta de si mesmo a Deus. Então nós não podemos estar se envolvendo em questões alheias, em vidas dos outros, que não é da nossa conta, porque cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Se temos que fazer alguma coisa a respeito de alguém, é ir até aquela pessoa e tentar reconciliá-la com Deus, se nós vemos que aquela pessoa está errada, e deixar ela diante de Deus e mostrar para ela que ela está errada. Se ela estiver de fato errada, esse é o nosso dever, e tentá-la reconciliá-la com Deus. Não é você tentar empurrar aquela pessoa para mais para o fundo do buraco. Não é isso. Nós estamos aqui para ajudar
a cada um daqueles que necessita de ser ajudado, porque todos nós necessitamos da ajuda um dos outros. A Bíblia chega a dizer que nós devemos orar um pelos outros. A Bíblia diz: confessai as vossas culpas uns aos outros e orais um pelos outros para que sareis. Porque a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. A oração do justo pode muito em seus efeitos. O justo é aquele que é justificado pela fé no sangue do Senhor Jesus Cristo. O justo não é aquele que justifica a si mesmo e fica julgando os outros. O justo, de fato, é aquele que depositou a sua fé em Jesus Cristo, no sacrifício do Calvário, arrependeu dos seus pecados e confessou os seus pecados e colocou aquilo sob o sangue do Senhor Jesus Cristo. Este é o justo. Não é aquele justo no espírito farisaico que fica apedrejando os outros. Porque se julgamos os outros, seremos julgados. Porque assim diz a Bíblia. Então, devemos estar conscientes destas coisas. Então, o pecado deve ser tratado, e Deus sempre trata com o pecado através do julgamento. Foi por isso que o nosso Senhor morreu daquele jeito no Calvário. É porque o pecado era uma coisa tão horrível que a sentença do pecado foi colocada sobre ele. A sentença do pecado foi colocada sobre o Senhor Jesus Cristo, para que aqueles que desejassem pudessem seguir livre, crendo através dele e aceitando como seu carregador de pecado. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não quão bom pudéssemos ser, mas como cremos e o aceitamos. Não é você se achar o bonzinho, o bonzão, o tal. Mas é você reconhecer que você é um pecador e que você precisa do sacrifício do Calvário. Você precisa de ser redimido e lavado no sangue do Senhor Jesus Cristo. Porque quanto mais de Deus você tem, mais você se compadece dos outros. Quanto menos de Deus você tem, nós temos, mais nós julgamos os outros. A Bíblia fala que veio, porém, a lei para que o pecado abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Então, é graça. Graça é favor imerecível. Nós não merecemos. É Deus que compadece de nós. Então, e quando o aceitamos, ele entra em nosso coração e é aí onde está a parte boa. Não é no que poderíamos fazer, é no que ele tem feito. E o que ele tem feito por nós, aí está onde ele foi ferido por nossas transgressões e moído por nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Pelas pisaduras do Senhor Jesus Cristo, nós fomos curados, nós fomos salvos, nós fomos perdoados, nós fomos livres de toda a escravidão de Satanás, de todo o pecado, de
tudo aquilo que nos prendia. Jesus Cristo veio para nos libertar, nos salvar e fazer de nós uma nova criatura. Libertar-nos dos vícios malditos de Satanás, libertar-nos de todos os credos e dogmas e sistemas organizacionais dos homens, de todas as gaiolas do diabo, de todas essas religiões feitas por homens. Jesus Cristo veio para nos libertar e hoje somos livres porque Jesus Cristo morreu e ressuscitou e assentou-se ao trono de Deus e intercede por nós. Então, que você seja abençoado em nome de Jesus Cristo. Amém.